Matheus e Nova Canabrava. Nossa convidada de hoje, presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, Sana Gimenez. E voltamos com o Arnaldo, com o Aloysio e com a nossa convidada. Vamos lá. A gente estava conversando no bloco passado sobre essas interceptações e a própria Sana já colocou aqui que são provas ilegais, né? Como que eles obtiveram isso? Não teria como a defesa do Lula não poderia utilizar como prova por ser uma questão ilegal. Não, a defesa do Lula poderia, não para que o Moro viesse a ser punido, mas para que ele viesse a ser supostamente absolvido até seria possível. Mesmo sendo ilegal. Mas aí a gente não cai num contraditório quando a gente fala, por exemplo, da ilegalidade, você mesmo colocou aqui, da divulgação da conversa da Dilma com o Lula, às vésperas dele ser nomeado ministro, que acabou não sendo nomeado. Ali, todo mundo aponta que é uma irregularidade o divulgar aquela conversa. Mas usar agora uma conversa ilegal para obter uma vantagem também não é... Não, mas não é para obter uma vantagem, seria para você provar uma situação de inocência. Então, a lógica nesse sentido é sempre proteger os direitos que o réu tem. Agora, você não vai condenar ninguém baseado numa prova legal. Agora, absolver seria totalmente compatível com a lógica, né, do nosso sistema jurídico. Você não acha assim, às vezes fica mais difícil talvez para o leitor leigo entender. O que ocorre hoje no Brasil não é um grande embate entre vocês juristas, entre o que se chama de garantista, que é as garantias da Constituição, com o que se chama de positivismo jurídico, que é ser mais uma tradição anglo-saxão. O Moro é um grande representante disso, Dallagnol e tal, essa coisa de você ser mesmo mais ativo, digamos assim. Quer dizer, não é um grande embate disso entre o que você pode... sempre volta aquela coisa quando a gente fala em condenação de crime. Al Capone, por exemplo. Ele não foi condenado porque matou ninguém, porque traficou bebida, ele foi condenado porque se provou que aquele dinheiro da bebida ilegal na época nos Estados Unidos, ele oferia lucro pecuniário daquilo e não pagava imposto. Ele foi preso por sonegação fiscal, embora todo mundo soubesse que ele era assassino, bandido. Quer dizer, a partir dali, porque hoje no direito do mundo, realmente, a corrupção, não é no Brasil, é no mundo, ela alcançou um grau de sofisticação que para você combatê-la é realmente muito difícil, né? Mas que se mude a legislação, então, obviamente respeitando a Constituição, e aí vem a questão que eu critiquei anteriormente sobre as 10 medidas contra a corrupção, porque havia vários pontos inconstitucionais, para que a gente tenha, então, um modelo diferente. Mas o modelo que nós temos hoje não permite esse tipo de atuação que a gente tem verificado. E acho muito complicado, assim, considerando a lógica brasileira, a trajetória brasileira, que é outra, fazer essas importações, assim, meio fora de contexto, né? E é tipo isso, o Moro, o Dallagnol, sei lá, eles têm se inspiram, né? Talvez em um outro modelo, né, de tradição jurídica, que para que fosse adequado ao nosso sistema, a gente teria que repensar muita coisa. A própria figura de um juiz, né, e do Ministério Público nesse país. Como eles atuam, como eles funcionam, né, para que serve. Então, é muito mais complexo do que simplesmente assim, não, para conseguir condenar, eu vou, ou para, né, fazer determinados acordos, eu vou me valer de institutos jurídicos que existem em outro sistema. Mas para outras questões, não. Né? Então, assim, é engraçado porque, mesmo do ponto de vista, né, do direito americano, por exemplo, que obviamente eu não tenho propriedade para afirmar, mas pelo que a gente vê, esse tipo de postura do Moro, por exemplo, seria absolutamente execrável. Né? Nos Estados Unidos ele já estaria sofrendo alguma... Então, já que ele se inspira tanto, né, no modelo americano, nessa lógica que seja, né, vamos colocar aí de um sistema da common law, etc., ele devia, então, agora se submeter a ela. E não é o que parece. Porque ele afirmar que não vê nenhum problema, né, nas conversas, se elas forem verdadeiras, né, é interessante isso, né? O Glenn Greenwald, ele também não é um cara de muita credibilidade, não. Ele tem problemas passados aí nos Estados Unidos, na Europa, em vários locais. Então ele também não tem uma... Ele ganhou um Pulitzer, né? Mas ele não tem muita... Calma aí, mas aí... Ele é muito criticado. Mas sim, ele... Aí eu vou falar do jornalista, quer dizer, ele me desculpa, mas ele tem... Ele é ativista, claramente, não se discute. Agora, uma coisa que eu penso como opinião, outra coisa que eu penso... São duas coisas diferentes. Opinião no noticiário. Se eu escrevo editorial metendo pau em Lula, isso não quer dizer
porque eu vou fazer uma matéria informativa, investigativa, Prejudicando contra o Lula, Lula. porque minha opinião é essa. Aí, calma aí. Não, eu acho que ele é um jornalista, a ficha dele é inatacável. Me desculpa, mas que ele é ativista, ele é. Ele é ativista dos direitos LGBT, ele é ativista das causas progressistas, isso é uma coisa. Mas é a opinião dele. Agora, achar que isso vai... Então, toda opinião que eu dou aqui, que Arnaldo dá aqui, que você dá aqui, impede que a gente tenha isenção de analisar a parte do noticiário. Que se vale para ele, vale para a gente. Bom, entendeu? tá certo, concordo. Entendeu? Noticiário, opinião. Na opinião, ele tem a opinião dele. Agora, no noticiário, não. Agora, se o Intercept... A gente tem que avaliar a linha editorial como um todo. Se ela tem 2 pesos, 2 medidas, aí sim, você tem que avaliar. Mas é o órgão, não é o jornalista. Vai fazer o quê? Vai extraditar jornalista porque fez matéria? Mas o Lula tentou extraditar aquele Eu jornalista. concordo. E falou, e foi dito a Lula. Mas a Constituição não permite, Lula falou, desculpe-me o ouvinte, a frase literal de Lula foi, foda-se a Constituição. A frase de Lula foi essa. E com todo respeito, foda-se o que o Lula acha, e quem acha que deve ter extraditar jornalista. Onde é que nós estamos? É verdade. Você vai extraditar alguém porque não concorda Não, com mas E eu não lembrando, tô- gente, a processo. que no frigir dos ovos as coisas, né? Não, mas eu não tô- dá nem pra gente comparar determinadas posturas, né? Eu Porque- não estou defendendo a extradição dele, não, ao contrário. Nada disso. Eu tô Mas dizendo o houve seguinte, quem defendesse isso agora na peça não, passada. Agora mas eu vi. Tem quem defende tudo, né? Mas onde é que nós estamos, pô? Daqui a pouco você vai ver a Inquisição. E Então, teorias da conspiração, né, sobre o mandato do marido dele, que é o mandato, né, que vem substituir o do Jean Willis. Então, quer dizer, aí mistura alhos com bugalhos. Mas aí, pro senso comum, isso faz sentido. As pessoas veem essa conspiração. Não, é isso mesmo. Ele tá fazendo isso, ele tem a ver com aquele cara lá, Jean Willis, aquele... É muito complicado, né? E eles manipulam muito bem aquela discussão nossa das fake news. Eles sabem usar muito bem isso, né? A ignorância das pessoas em relação a determinados fatos. que isso, Marcos? Me desculpa, mas aí tem interesse de corpo amanhã com a gente, cara. Amanhã a gente emite opinião aqui, o cara extradita, devolve Arnaldo pra Tafona, Marco volta para os Estados Unidos, o Nilson volta para Niterói, sei lá, o dia que eu vou voltar. Não, vai Entendeu? todo mundo Não, pra mas eu Cuba, não- porque É, agora, Cuba, assim, Venezuela, se você pô, discorda de qualquer coisa, você é comunista. Isso é muito engraçado no Brasil, né? Agora todo mundo é comunista. Até a Raquel Sherazade virou comunista agora, porque ousou fazer uma crítica. Não pode. Logo ela é comunista. Levanta uma questão ética assim, do jornalismo, que é muito importante, que eu acho que é um debate para a gente ter, a senhora pode falar como jurista, mas a gente deve publicar alguma coisa que a gente sabe que foi obtida legalmente? E esse é um debate interessante para ser levantado aqui. Podemos até fazer um programa aqui Sana, sobre quando isso. você falou da justiça americana, aí já é um ponto que não tem discussão. A prova é ilegal, não pode ser usada em hipótese alguma, não pode ser nem considerada. Não, Marco, eu falo como Mas, novamente, em não. malefício do réu, a gente trabalha nessa lógica. Mas se for para você inocentar uma pessoa, que imagina, alguém no corredor da morte se descobre por uma prova ilícita que a pessoa é inocente. Não, vamos deixar ela morrer porque a prova é ilícita. Então, para salvar essa pessoa, a prova ilícita pode ser usada. Agora, para condenar quem por acaso apareça ali no mal feito, criminal, aí não. E faz sentido isso, né? O que eu digo, Marco, o debate, tipo assim, é lícito. Vamos supor, que o programa aqui, alguém chega pra gente, gravou Sana legalmente num processo, sei lá, numa coisa importante aí do governo municipal. Tô falando, tô aqui elucubrando. Sim, gente. Ou gravou Garotinho, tá? É Ilegalmente. melhor falar daqueles que já têm condenações criminais. ou, sei lá, gravou Aloysio, enfim. O jornalista, eticamente, ele deve usar aquilo? Ele pode usar aquilo? Ele deve usar? Essa, sim, é uma discussão pertinente. Eu não sei. Eu não saberia te dar a resposta. Não sei se usaria ou não. Não sei. Quer dizer, eu não estou condenando, Glenn. Eu estou dizendo que a discussão ética posta... Entendi perfeitamente o que você está falando. Eu não sei. Você tem agora esse caso do Snowden, do Assange, que foi Assange preso, é jornalista. que foi preso Snowden, não. justamente por ultrapassar esse limite ético. Né? Não como jornalismo, mas hoje em dia o jornalismo com as redes sociais, a comunicação virtual ficou muito... Né? Mas enfim, ele foi preso. O Snowden é o Assange é do Wikileaks. Sim, mas o Glenn ganhou o Pulitzer pela atuação com o Snowden, né?
Com o Snowden. fazer essas divulgações enfim, acho que tem muita coisa ainda que a gente tem que pensar até de onde vieram, né, essas interceptações, porque isso não é uma coisa de um hacker, isso é uma coisa maior. Né? Não é uma coisa tão simples assim. Esse serviço de inteligência de fora, o próprio senhor fala isso, concordo. Isso é... Então existe um jogo de poder aí muito maior do que os jornalistas, as pessoas que ele recebeu, né? E de fato eu concordo com você, é uma discussão que tem que ser feita. Ele recebeu esse material, aí cabia ele decidir ou não publicar. Não acho que ele, obviamente, tenha sido a pessoa que não, sim. Mas de onde veio isso, né? E por quê? O Ciro falou. Os interesses são... O Ciro falou, eu me lembro que antes saiu, eu vi o texto do Ciro falando que esse serviço realmente para... Porque quem viu o filme do Snowden, cara, a gente pode estar sendo gravado aqui agora. Existem aplicativos do serviço secreto dos Estados Unidos, que a Rússia também domina, a China deve dominar também. A China hoje identifica as pessoas pela maneira de caminhar. Pela maneira de caminhar. Quer dizer, não, esse pequeno laptop que você tem, com essa pequena câmera na sua casa, pode estar te captando. Mesmo desligado, você mesmo pode. Desligado, pode estar captando. O jogo ele fica até pisca, ele passa a botar band-aid ou esparadrapo, né? Então, quem que hackeou o Moro? Quer dizer, é aquela coisa que eu falo do Big Brother. Não dá, é verdade. Ninguém passa. Agora, a famosa história do rabinho preso, todo mundo tem. Tinha um personagem do Jô Soares. Então, mas eu acho isso todos nós temos, mas cabe ao Estado conseguir provar claro, que nós temos, até pela desproporcionalidade de forças. Então, né, se o Estado não consegue fazer isso, é justo. Sandra, tem rabos presos e rabos presos. Claro, não estou comparando também Se eu tenho alguma coisa, a Luísa, todos nós... os pequenos desvios do dia a dia. Que não atingem e não afetam o andar normal da comunidade, da cidade, mas... Mas essa provocação eu sempre falo, isso até com os meus alunos, não no sentido de legitimar algum tipo de criminalidade, mas para lembrar isso, porque no final todos nós desviamos de alguma forma, de maneira mais ou menos grave. Então a gente tem que pensar o seguinte: de que maneira eu quero ser julgado se o meu desvio vier à tona? Não vai ter nenhum tipo de garantia de qualquer forma, porque eu estou errado? Estou errado, está tudo certo? Eu posso... aquela história do bandido bom a bandido morto? Essa provocação que a gente tem que sempre colocar. Tinha uma frase muito interessante, só rapidinho. O que é uma negociata? É todo bom negócio na qual você não está envolvido. O sujeito falava assim. É negociata porque eu não estou envolvido. Para os amigos, tudo para os inimigos, a lei. Né? A lei, E tem várias. Desculpa, Arnaldo. Não, que é. Desculpa. A Sandra citou aqui que precisa mudar a legislação. Né? Seria o legislativo que deveria mudar algumas regras e não o judiciário impor de algumas formas. E o próprio Moro mandou seu pacote anticrime e anticorrupção para o Congresso Nacional avaliar. Qual a sua opinião sobre as medidas propostas por ele? Então, eu não tenho um domínio, assim, uma análise profunda para falar, mas coisas que eu vi superficialmente, eu acho que em alguns momentos esbarra na Constituição. E aí a gente tem que lembrar, a Constituição, assim, no que se refere a garantias fundamentais, ela não pode ser alterada, porque é ela justamente que dá a baliza para que a gente não tenha, que esse Estado democrático de direito não acabe ruindo. Por isso foi muito criticado, inclusive, por grandes juristas e até pelos legisladores, né, aqueles que já estão há mais tempo discutindo a possível mudança do Código Penal, que é algo que tem que acontecer sim, a mudança do Código de Processo Penal em alguns aspectos também. A gente está falando de leis que foram alteradas ao longo dos anos, mas que originalmente são da década de 40. Claro que já sofreram várias reformas, né? Então, realmente a gente tem que pensar, mas não pensar nesse sentido. Não, eu vou alterar da seguinte forma: eu retiro garantias fundamentais que facilitam o trabalho do acusador, né, e está tudo certo. Então, pronto, aí eu vou combater a corrupção. Não, aí você, na verdade, vai ter um Estado totalitário, você vai conseguir fazer o que você quiser. Então, esse é o medo, né? Essa é a crítica que é feita. Mas, novamente, as pessoas... elas apoiam muitas vezes porque não tem dimensão de que isso pode afetar a sua vida privada num pequeno processo que você venha a sofrer por alguma... E às vezes não é nem porque você praticou um mal feito, é porque você está sendo injustamente acusado, porque pode acontecer também, né? Ninguém está livre disso. Então é muito complicado, e eu já me vi em situações na vida, você mencionou o Aécio anteriormente, de ter que defender a Aécio. Defender a Aécio não do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista processual, né, de determinadas situações que foram sugeridas. Eu falei, não importa se é Aécio, se é Lula, se é até nosso amigo Garotinho, determinadas garantias elas têm que ser preservadas, independentemente de eu gostar do personagem ou não. Eu acho que essa é a ideia de justiça que está se perdendo. Inclusive, essa semana, o Freixo até
defendeu o Bolsonaro no episódio do sargento lá com Sim, a princípio eu não ele posso. falou, peraí, você isso. não pode. Ele falou no Alerj, você não pode acusar o presidente porque Está envolvido com isso porque o cara está no grupo há anos, né, em outros aviões, mas está. Não sei quantas vezes ele já não fez isso. Ninguém fez, ninguém bota 39. Falar que já levou mais droga porque levou Lula Não, aí- bom. Não, o ministro da Educação isso é um aí absurdo. talvez seja Esse é uma vergonha. o pior exemplo. É o de todos Weintraub. eles. Esse é terrível. O xarope, né? É o xarope Weintraub. Inclusive até o Amoedo também publicou um Twitter pedindo para que o ministro se retratasse, porque era realmente Sim, é verdade, eu vi. inapropriado, assim, não sei nem se é a palavra mais para usar, né? É. Que o ministro da Educação se comportasse dessa maneira. E ele publicou a vídeo foto com- que tinha Collor, tinha Sarney, tinha Dilma. Nossa, gente, aquele todo vídeo mundo. que ele aparece com guarda-chuva. Esse cara é uma piada. Não, é uma ele não é piada. Aí não dá para levar a Jimmy Kelly, sério. coitado, no túmulo. Deu 3 voltas no caixão. Coitado, É. Porque é o ator Do Singing in the Rain. É. Está Que é lindo. chovendo fake news. É um artista, né? É, Só não ele- entende nada de educação. Não, Ele é um palhaço. Vai Você vai entrar. pra Luiz. É um humorista ruim. Não, pior que ele acha que ele tem senso de humor. Ele colocou Só ele isso. ri. Mas o pior humorista é aquele que se acha engraçado. Esse é terrível. Esse não tem graça nenhuma. Aliás, o Chico Anísio tem várias teorias sobre humor. O novo humor, o humor antigo. Não existe novo humor e humor antigo. Existe humor engraçado e humor sem graça. Só isso. Bom, são 8h04. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos para o último segmento com a Sandra Gimenez aqui no Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Cana Brava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos